Meus amigos do meu canal, Canal Hora Marcada, mais uma vez eu fico me perguntando aonde é que vai esses camaradas da Universal? Até que ponto esse fedor desses caras chegará diante do nosso Deus? Porque é inacreditável. É inacreditável o que esses caras fazem. O que esses caras, que se alega servo de Deus, eles fazem. É inadmissível você botar os membros da tua igreja para comer um pão enquanto você come caviar. É inadmissível você botar os seus membros para comer um pão e você comprar um apartamento de 30 milhões lá em Miami, que está no seu nome, seu bicho Macedo. Bota aí agora aí, você que está sempre entrando aí no meu canal Hora Marcada aí, para falar que eu falo demais, que eu só sei criticar o pastor Messias. Bota aí. É esse tipo de homem de Deus que o senhor quer ser, pastor? Ser igual o pastor Eduardo Reis? Entendeu? O bispo Alfredo aqui, ó, agora ele é homem de Deus, irmão. Sabe por causa de quê? Porque tudo que esses pastores faziam escondido está sendo revelado. E a Bíblia é bem clara, pastor Messias. A Bíblia é clara. Que ai daquele por quem vê os escândalos. É melhor que amarrasse um amor no pescoço e se lance lá nas Fossas Marianas. Só sabe o que é as Fossas Marianas, pastor Messias? As Fossas Marianas é o lugar mais profundo dos abismos do oceano. É o local mais fundo. Era melhor o Guaraci, o Bicho Macedo, toda a cúpula da Universal amarrar uma mão e se lançar lá, irmão, do que eles esperar o dia do juízo de Deus. Porque duro vai ser para eles, irmão. Se ainda há tempo do Bicho Macedo vender tudo que tem, pastor Messias, nossa, e doar para os pobres. Entendeu? Ainda há tempo do Guaraci vender tudo que tem e doar para os pobres. Ainda dá tempo de todos aqueles bispos, do Crivella, sei lá de que, doar tudo que eles têm e doar para os pobres. Entendeu? Porque como esses homens querem entrar assim no reino de Deus? E veja bem. Se Deus é o Deus deles, eu não quero que ele seja meu Deus não, irmão. Eu não quero que ele seja meu Deus não. Se esse Deus, que lá na Universal eles falam tanto desse Deus, eu não quero que esse Deus seja meu Deus. Eu não preciso desse Deus deles. Eu preciso sim de um Deus humilde, tranquilo, bondoso e um Deus misericordioso. Eu não preciso de um Deus para botar dinheiro no meu bolso, não. Eu não preciso de um Deus para me trazer riqueza aqui na terra e a minha alma ir para o inferno. Eu não quero esse Deus. Esse Deus não é para mim, não, irmão. Eu continuamente prefiro o Jesus do Alfredo aqui, ó, do Bispo Alfredo. Olha esse vídeo aí, que eu vou estar publicando esse vídeo aqui, do Bispo Alfredo. E veja mais uma maracutaia da Igreja Universal. A Igreja Universal ela não vai acabar, isso aí com certeza. Eu vou mostrar para vocês por que a Igreja Universal ela não vai acabar. O Bispo Alfredo ele está apenas comentando e relatando sobre a Igreja Universal as práticas, as hipocrisias da Igreja Universal. Veja bem, a Igreja Universal não vai acabar, sabe por causa de quê? Porque segundo a epístola de Tessalonicenses, está aqui, ó. Eu estou dentro da Bíblia, tá, pastor Messias? Estou dentro da Bíblia. Eu gosto de Bíblia, pastor.
Eu gosto de Bíblia, tá? Já li 3 vezes a Bíblia, toda. Segundo o livro de Tessalonicenses, capítulo 2, do 8 até o 9. Porque será revelado o iníquo, a quem o Senhor vai desfazer dele pelo sopro da sua boca, e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda, ele já está aqui no nossa época, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira. Ele já convive aqui e usa a Igreja Universal. Essa entidade maligna, ela já está na nossa época e usa a Igreja Universal e muitas outras igrejas aí. O Bispo Macedo é operado por esse espírito aqui. O Bispo Macedo, ele opera através desse espírito. O espírito da mentira. E olha o que acontece, pastor Messias, com todos aqueles que seguem Bispo Macedo, Carlos, esse tal de Eduardo Reis. Olha só o que vai acontecer. Versículo 10, do livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. E com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Quer dizer, eles estão destinados a acreditar continuamente na mentira. A Bíblia fala que eles vão amar mais acreditar na mentira do que na verdade. Entendeu? Graças a Deus que Deus abriu os olhos desse homem aqui. Eu tenho orgulho de, na minha época, eu conhecer o Martim Lutero, um homem como Martim Lutero, o Bispo Alfredo e o Natan. Eles são o Martim Lutero da nossa época, porque está abrindo nossos olhos para tudo que esses caras fazem nas escondidas. Pode ter certeza de uma coisa. Você que é membro da Universal, saia dessa igreja. Eu mostrei aqui dentro da Bíblia quem opera com o Guaraci, com o Bispo Macedo, com esses bispos da Universal, com o Crivella. Quem opera com esses caras? Eu mostrei, vai lá você. Você tem medo? Pega lá a sua Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10. E você vai saber quem é que opera com esses caras. Sinais e prodígio. Você sabe o que é sinais? É fazer o aleijado andar, é curar o câncer. Mas veja bem o que eu vou te falar. A Igreja Universal, ela trabalha assim. O pastor vai lá e põe as mãos sobre você. O câncer, ou a maldição, ou o demônio, ele sai de você. Ele sai da tua pessoa. Só que aquele câncer, ele continua na palma da mão daquele pastor que te orou. Você recebe a cura ali. Só que logo depois de você, aquele pastor, ele transfere aquela maldição para outra pessoa. Então, aquela primeira pessoa ela é curada, mas a segunda é amaldiçoada por ele. Por que que isso acontece? Porque não é a operação do Espírito Santo. A Bíblia é bem clara, é a operação do erro. É sinais e prodígios da mentira ali dentro daquela igreja. Ouça o que esse homem tem a dizer. Esse homem aqui tem vários assuntos importantes da igreja. Assista esse vídeo aí do bispo. Tire suas conclusões. Se inscreva no meu canal. Se você concorda comigo, deixe sua like. Se você discorda, deixe o dislike. Comente aí no meu canal se eu estou errado. Se o que eu mostrei para vocês aqui dentro da Bíblia Sagrada está errado. Entendeu, pastor Messias? Pastor Messias aí do canal Rema. Se eu estou errado,
Me amostra aqui, ó, dentro desse livro aqui sagrado, se eu estou errado. Amém? Que vocês possam ficar com essa palavra. E glória a Deus pela vida do Bispo Alfredo. Amém, Jesus. Amados de Deus e queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. E hoje eu quero falar a respeito de uma mensagem que eu recebi de um rapaz chamado Cristiano, que estava conversando no Mensage com o bispo Antônio Bulhões. O bispo Antônio Bulhões, nós, eu e a Teresa, fomos obreiros. Aliás, obreiros não. Nós conhecemos a Igreja Universal do Reino de Deus, no Grajaú, no Rio de Janeiro, na época da Dona Vera e o Seu Vieira, que era o pastor. E o bispo Antônio Bulhões, na época pastor auxiliar, na época era até evangelista. Ele era evangelista do Seu Vieira, depois ele saiu para assumir uma igreja, e eu fiquei como auxiliar do Seu Vieira. Fui obreiro ali e ele era auxiliar. E ele hoje é político. Bispo Antônio Bulhões, deputado federal do PRB, eleito pela Igreja Universal do Reino de Deus. O PRB, nós sabemos que é o braço político da Igreja Universal do Reino de Deus. E nessa mensagem, como é de praxe da cúpula da instituição, eles não falam de nós abertamente. Eles falam nos bastidores. Eles não têm coragem para colocar a cara e falar. Então, eles falam às escondidas. E no Mensage, com esse rapaz, o Cristiano, ele diz assim, o Antônio Bulhões diz assim, inclusive eu coloquei no Facebook. Ele diz assim: Alfredo e esposa foram obreiros na igreja em que eu era auxiliar. E mais do que pela saída dele propriamente dita, me decepcionei pelo motivo disto, que demonstrou ser ele uma pessoa sem caráter, mas nada que ele não pudesse rever e se arrepender e se converter. Mas agora ele se convenceu de que ele vai fazer o que até agora ninguém fez, que é acabar com a IURD. Ele entrou na fila e está descarregando. Então ele diz, descarregando seu ódio e sua mágoa e etc. Não consigo, aí depois ele vai responder sobre alguma questão de processo, não sei. Eu chego a acreditar que processar o Alfredo só vai aumentar a síndrome dele. Sou apenas servo e nada mais. Na verdade, muitos começaram a dizer que votei de acordo com a orientação da cúpula da igreja. E eu respondi que isso não procede. Então ele diz que não procede o fato de muitas pessoas falarem que ele votou de acordo com a cúpula da igreja.
Eu respondi que isso não procede, uma vez que outros pastores votaram contra o governo. Não consigo imaginar como ficaria a situação do nosso país. Ele não consegue imaginar como ficaria a situação do país com a saída de mais um alto dirigente. Mas isso não justificaria o meu voto se tivéssemos provas contra ele. Antônio Bulhões, primeiro que você diz que eu não tenho caráter. Mas eu vou fazer algumas perguntas para você e vamos ver quem é que não tem caráter. Se sou eu ou se é a cúpula da instituição. Você diz aqui que você não está seguindo a orientação da cúpula do Bispo Macedo. Eu digo para você na sua cara que você está mentindo. Você está mentindo. Você sabe perfeitamente que você foi colocado na política porque você não rendia financeiramente na igreja. Então, o Bispo Macedo deslocou você para a política. Aliás, eu já coloquei áudios, eu já coloquei áudio onde o Bispo Macedo fala isso, que você não estava rendendo, que você não cresceu a igreja nos Estados Unidos. A sua esposa era sempre chamada a atenção pelo Bispo Macedo. Então, eu pergunto para você se isso é mentira. Se isso é mentira. Eu quero fazer outra pergunta para você. Aliás, algumas perguntas para você. E vamos lá. Eu vou perguntar para você o seguinte. É mentira que foi feito, que foi feito um grande pacto político para barrar ou parar ou estancar a Lava Jato? Veja essa gravação do Romero Jucá. Tem conexão da rua aí, vai poder para todo mundo. Como montar uma estrutura para evitar que eu desça? O que é que você acha? Eu queria discutir com vocês. Eu cheguei a esse computador essa semana. Ele acha que eu sou o caixa de vocês. Eu não vou no simulador. Quem esperar que ele vai ser amigo? O governo vai te segurar. Quem esperar que vai ser amigo não vai. E ele está avisando, né? Vocês. E acha que eu sou. Não encontrou nada, não tem nada. Não encontrou nada, não tem nada. Mas acha que o que faz? Como tem aquela relação Paulo Roberto, não tem dos 500 mil. E tem a relação do Ricardo, que é uma coisa solta, tem que pegar essas duas coisas. Não tem lá na funcionadores, joga ele para nós. Tem que encontrar uma maneira. Você tem que ver que o senhor advogado, como é que ele pode ajudar? Tem que encontrar uma maneira, tem que ser político, advogado em resolução policial. É político, como é a política? Tem que resolver essa porra, tem que mudar o governo para poder estancar essa família. Tem que ser uma coisa política. Então, Antônio Bulhões, Bispo Antônio Bulhões, isso é mentira? Vamos falar de política. Por enquanto vamos falar de política. É mentira que você votou para tirar a Dilma? Olha aí o seu voto. Antônio Bulhões, do PRB. Senhor presidente, eu jamais aceitaria fazer parte de um golpe, mas com a consciência de que esse processo seguiu rigorosamente todos os princípios constitucionais, eu voto sim. Que Deus abençoe o Brasil. Muito bem. E você diz que não faz parte de um golpe político. Mas a partir daí, vocês entregaram um ministério que pertencia ao PRB
e que a Dilma tinha dado para vocês, e quem estava lá era o pastor George, que você conhece muito bem, eu também conheço, e por não querer seguir a orientação política da cúpula da instituição, o Marcos Pereira passou a perna no George e fez o acordo com o Temer e passou a ser ministro. E por que o PRB hoje está com o Temer? É mentira, por exemplo, que o Marcos Pereira também foi citado na Lava Jato? Ouça aí a denúncia do Joesley Batista. Procuradoria-Geral da República, presentes os membros do Ministério Público Fernando Antônio Oliveira e Sérgio Bruno Fernandes. Sr. Joés, então agora nós vamos passar para o tema trazido no anexo, nós estamos no termo de depoimento número 7, e vamos falar do tema denominado no anexo Marcos Pereira, PRB. Vamos lá. Então, o Marco eu conheci ele nas eleições de 2014, que foi um dos partidos que o PT comprou e que nós fomos um dos que participamos. Só um minutinho, vou dar um trabalho, né? Pois não, prossiga. Então, foi um dos partidos que o PT comprou lá, e quem pagou fomos nós. O partido comprou apoio e comprou apoio, o tempo na televisão. Quem pagou fomos nós. Eu conheci o Marco, enfim, ele é o presidente do partido. Muito bem, Antônio Bulhões. Agora, outras perguntas que eu vou fazer para você em relação à política ainda. É mentira que o Douglas Tavoralo, que foi ou é executivo da Record, e também aquele que escreveu os livros do Bispo Macedo, foi pego numa gravação pela Polícia Federal, conversando com o Aécio Neves, que também esteve envolvido em denúncias, para fazer um acordo para que o Temer desse entrevistas na Record, entrevistas, claro, evidente, dirigidas, e que, em contrapartida, a Record receberia patrocínio da Caixa Econômica Federal? Olha aí a gravação. O Moreira me ligou aqui no celular 2 vezes, agora há pouco, né? 7 horas da noite. Eu já deduzo qual seja o assunto. Aí antes de falar, eu queria só marcar com você para entender que é o seguinte, ele ligou para o nosso presidente também e pediu para a gente tentar colocar o nosso número 1 nas entrevistas, tá, né? Que está com estratégia agora, né? Estratégia de comunicação, se não me engano, né? De colocar ele para falar, tá? E eu acho que ele me ligou para pedir isso. Aí eu estou muito sem graça de falar, porque é o seguinte, que eu vou ter que passar isso para cima e dar uma situação parada. Aí eu não sei se é melhor, se você quer ajudar a intermediar isso, não, você quer dar adiante para ele, o que você acha melhor? Olha só, eu te mandei até uma mensagem, né? Contar vou chamar o pessoal lá. Falei com ele, chamando, eu falei, isso é um absurdo. Aí até escolher o cara, falou isso é idiota, depois chamar ele aqui, hoje a gente estiver em Brasília para dar o comando e tal. Muito bem. Agora, Antônio Bulhões, Bispo Antônio Bulhões. É mentira que quando eu fui tirado da função de bispo, eu continuei exercendo uma função administrativa na igreja?
no Rio de Janeiro, fui para Moçambique como funcionário da Record, porque existem provas disso. E quando eu decidi voltar para o Rio de Janeiro, o bispo Macedo fala com o bispo Clodomir, que por sua vez fala com o Marcos Pereira, que comunica o Eduardo, que é senador, sempre foi suplente do Marcelo Crivella, e fazem um acordo com o prefeito de Caxias para que eu ficasse como um funcionário fantasma e ficasse recebendo sem ir lá? É mentira, Antônio Bulhões. Aliás, já estão lhe chamando de Antônio Bilhões. É mentira que você, como outros parlamentares, votaram a favor do Temer para que a denúncia fosse arquivada em troca de favores? É mentira isso? Você falou que nós fomos auxiliares. Aliás, eu fui obreiro numa igreja que você foi auxiliar. Você conhece a Dona Vera? Você conhece o senhor Laprovita Vieira, pastor, pai do Marcos Vinícius? É mentira que essa mãe de santo, essa pessoa que está se fingindo de mãe de santo, no programa com Romualdo, com o bispo Romualdo, é mentira que essa suposta mãe de santo é a Dona Vera? Porque a instituição Igreja Universal do Reino de Deus é uma grande farsa? Ouça e veja se não... Ouça e diga que não é a voz dela. Agora, quando ela não tem a luz, ela dança. Me parece, eu estou recebendo informações aqui, que tem uma senhora que está na linha manifestada. Não sei, é isso mesmo? A senhora está manifestada? Alô? Alô? Pois não? Olha, estou ligando para avisar vocês que isso aí é uma palhaçada. Pô, não é possível. É uma palhaçada. Sabe por quê? Esse cara que fez isso, eu estou assistindo esse dia e ontem eu estava assistindo esse cara. É porque ele foi uma pessoa muito fraca. Se ele tivesse vindo a mim, eu resolvia logo. Acabava com tudo isso. Porque ele foi botar o nome na boca do bode, cara. Muito bem, vou continuar fazendo perguntas para você. É mentira que o bispo Macedo é dono de um banco? O Banco Renner? É mentira o Antônio Bulhões, deputado federal Antônio Bulhões? É mentira que o bispo Macedo, em plena campanha de Israel em 2016, se eu não me engano, novembro, começando a Fogueira Santa, enquanto as pessoas iam sacrificar, ele estava comprando um apartamento de mais de 30 milhões de dólares em Miami? Esse apartamento aí, veja. Os multimilionários de todo o mundo estão se reunindo para a luxuosa propriedade em Miami, onde podem usar um elevador para os seus carros. O comprador estará em boa companhia, já que pelo menos 22 bilionários já garantiram os seus imóveis. Veja o que disse o maior jornal do Reino Unido, o Daily Mail, sobre o luxuoso edifício. Um playground dos milionários. O edifício de 60 andares na praia de Miami possui 3 elevadores de carro, um cinema, spa e piscina em quase todas as varandas. Este é o elevador especial para carros que trará multimilionários e seus veículos direto para a porta de seu apartamento. A elegante propriedade também oferece um serviço que cuidará da manutenção do automóvel, desde a rotação de pneu à troca de óleo. E como descobrimos que o bispo comprou esse apartamento?
Segundo documentos públicos obtidos pela internet, essa propriedade foi registrada no nome de Edir Bezerra e de sua esposa Esther Bezerra. O imóvel foi comprado no dia 30 de novembro de 2016. Edir Macedo pagou por esta luxuosa propriedade nada mais, nada menos que 9,5 milhões de dólares, em torno de 30 milhões de reais. E para terminar, Antônio Bulhões, você agora votou, né, para que as denúncias contra o Michel Temer, o presidente Michel Temer, fossem arquivadas. E a desculpa é que não tem provas. Mas tinha provas contra a Dilma? A desculpa é que a denúncia ficará arquivada e o Temer vai responder quando ele deixar o cargo de presidente. Você já viu o vídeo que nós colocamos, você votando e o Tiririca votando? Não deu para perceber ali Antônio Bulhões, Bispo Antônio Bulhões. Não deu para perceber quem era o bispo e quem era o humorista, o palhaço. Porque olha só como você está confuso na hora de votar e olha a firmeza do Tiririca. Preste atenção. Tá, Tiririca. Senhor presidente, eu vim do povo, eu estou com o povo e contra a corrupção o meu voto é não. Tá, doutor Bulhões. Senhor presidente, o meu voto não significa o encerramento das investigações nem o arquivamento da denúncia. Eu voto sim pelo prosseguimento para o encerramento dessa investigação e até que se encerre. Voto sim. Antônio Bulhões, sim, 109. Então, quem é o palhaço? Quem é o humorista? Você, Antônio Bulhões, Bispo Antônio Bulhões, sempre foi considerado entre os bispos, Bispo Romualdo, Bispo Clodomir, entre os bispos, você sempre foi considerado como o almofadinha. O almofadinha, o bispo almofadinha. Sim, almofada. O Mauricinho, você sempre foi considerado isso. Porque você não crescia as igrejas e você vinha com aqueles discursos preparados, com aquelas palavras que tem que ir no Aurélio para poder entender o que você fala. E você era motivo de piada entre os bispos. Quando nós nos reuníamos, eu, o bispo Clodomir, o bispo Romualdo, outros bispos, a gente dizia, você era motivo nas reuniões de darmos gargalhadas de você. Porque para assistir a sua reunião, o Romualdo dizia que para assistir a sua reunião, o seu culto, tinha que ir com um dicionário Aurélio. Porque você usa palavras que você decora e vai lá e usa essas palavras que ninguém entende, para tentar passar uma cultura que você não tem. Porque você é um hipócrita ao dizer, principalmente, que você não votou ou que você não teve nenhuma influência da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus e do PRB para votar do jeito que você votou. E aqui
vou deixar a última pergunta. Quem é sem caráter? Porque eu assumo os meus erros. E eu não quero acabar com a Igreja Universal do Reino de Deus. Ora, ninguém acabou com a Igreja Católica, ela está aí. Ninguém acabou com o islamismo, está aí. Ninguém acabou com o espiritismo, Testemunha de Jeová. Ninguém acabou com outras denominações e outras religiões. Sempre haverão pessoas que vão se submeter a vocês e a essa escravidão. Porque vocês preferem dizer para as pessoas que nós somos caídos, sem caráter, conspiradores. Vocês preferem dizer isso do que assumir que Deus já saiu há muito tempo dessa instituição. Instituição que coloca políticos para defender os interesses do Bispo Macedo. Vocês não estão defendendo mais os interesses, nunca defenderam os interesses do povo. Vocês são colocados aí para defender os interesses do Bispo Macedo, da Record, para evitar processos, para evitar a perda das concessões de rádios e de televisões, para conseguir verbas para a Record. Vocês estão aí para isso, vocês sabem disso. Vocês sabem disso. E eu quero dizer para você, Bispo Antônio Bulhões, que já está conhecido como o Bispo Antônio Bilhões. As denúncias, elas vão continuar. E 2018 está aí. E nós vamos estar sempre lembrando o povo do que vocês estão fazendo no Congresso brasileiro, acabando com o país, políticos corruptos e líderes religiosos corruptos que estão acabando com o Brasil. Mas Deus está olhando isso. E volto a repetir, o juízo de Deus está aí. Vamos continuar denunciando. Que Deus continue abençoando a todos. E um forte abraço e vamos em frente.